E vamos nós para a segunda parte da nossa aula a respeito de polinômios sobre corpos. Nós estamos estudando com mais detalhes o anel de polinômios k de x em que k é um corpo, né? E aqui agora a gente vai continuar naquele objetivo que eu tracei com vocês no começo desta videoaula, em que eu queria, segundo o que eu conversei com vocês, estudar o quociente k de x sobre um ideal e ver quando é que é possível que isso aqui seja um corpo, já que k de x não vai ser mesmo. Quando é que isso aqui, um quociente, passa a ser um corpo? Bom, nós vamos agora caminhar de maneira mais direcionada a este objetivo, falando sobre polinômios irredutíveis. Bom, o que é um polinômio irredutível? Polinômio irredutível, intuitivamente, o que você pensa? Irredutível, não posso reduzir. Quer dizer, de certa forma, é um polinômio que eu não posso quebrá-lo em outros polinômios que não sejam triviais. Alguém vai pensar assim comigo. Tá bom, vamos pegar um exemplo. Pega o polinômio 2 mais 4x mais 5x quadrado, só para facilitar, 8x quadrado, por exemplo, né? Quando a gente está com este polinômio, a gente até pode escrever ele como produto de dois polinômios diferentes. A gente pode escrever assim, 2 vezes 1 mais 2x mais 4x quadrado. Vocês estão vendo, olha, esse era um polinômio, esses dois são diferentes, né? É um produto do polinômio constante igual a 2 por esse outro, né? Só que essa fatoração, essa forma de escrever o P não me interessa muito não. Não me interessa muito não, porque eu só tirei o 2 para fora, um número em evidência. Teria mais graça fatorar um polinômio se eu tivesse tipo assim, vamos pegar o polinômio x ao quadrado menos 1. Esse aqui tem graça fatorar. Esse aqui eu vou escrever ele como x menos 1 vezes x mais 1. Né? X menos 1 vezes x mais 1 dá x quadrado menos 1. Então, se eu pensar assim, olha, um polinômio de grau 2 vira 2 polinômio de grau 1, opa, essa quebra aqui ficou mais interessante, né? Esse corte que eu fiz no polinômio ficou mais evidente. Bom, é mais ou menos essa a intenção de trabalhar com polinômios irredutíveis. Isso aqui, por exemplo, não é um polinômio irredutível, porque eu pude quebrar ele em dois interessantes, dois que não sejam um constante. Agora, aquele outro que eu fiz para vocês, pelo menos só de separar o 2 já não era uma coisa que eu quero. Bom, pensando nisso, então, nós vamos para essa definição. Se você tiver um corpo, então você está sobre você está num anel de polinômio sobre um corpo, a gente só vai trabalhar assim com essa definição de irredutível aqui. E você pegar dentro desse k de x um polinômio que não é invertível. Vamos lá, vamos lembrar uma coisa. Segundo o que nós vimos na primeira parte da aula, quando é que um polinômio não é invertível? Ele não é invertível sempre que ele não for constante. Então, se você tiver polinômio constante, ele não serve aqui, tá? Então, polinômio constante, eu não vou falar que ele é irredutível. Qualquer polinômio constante, esquece. Você não vai falar, nossa, o P é igual a 2, eu vou poder reduzir. Não. Esquece. Polinômio constante, você não vai falar que é irredutível, nunca. Nesse nosso contexto. Nós só vamos, então, trabalhar com polinômios, nem muito menos o zero. Nós vamos trabalhar só com polinômios em que tiver em determinada x com algum grau maior do que 1 aparecendo. Tá? Como nós vimos, só os polinômios constantes não nulos são invertíveis, então esse polinômio P com certeza tem grau maior ou igual a 1. Então a única certeza que eu tenho, que se ele tivesse grau 0, ele seria constante, não serve porque seria invertível. Então põe na cabeça que você quer todos os polinômios com grau maior ou igual a 1. Então qualquer polinômio com grau maior ou igual a 1, ele é irredutível se acontecer o seguinte. Você supõe que você pode escrever o polinômio P como um produto de dois polinômios f e g. E você chegar à conclusão, então, você implica que um desses dois polinômios é constante, não nula, ou seja, é invertível. Lembra? Põe na cabeça aqui pra gente, segundo a proposição que nós vimos na primeira parte da aula, invertível e ser constante não nulo é a mesma coisa. Então, se você escrever um polinômio como produto de dois, você só vai poder escrever um polinômio como produto de outros dois se um dos dois for constante não nula. Isso no caso do polinômio ser irredutível. Então vejam só, o polinômio que eu exemplifiquei para vocês em r de x, por exemplo, como sendo x quadrado menos 1, este aqui não é irredutível. Porque eu consigo escrever ele como um produto de dois polinômios, esse é o f, esse é o g, só que esses dois polinômios têm grau maior ou igual a 1, tem grau 1.
O grau de f e o grau de g são 1. Então, esses polinômios não são invertíveis. Então, falha essa definição. Eu queria que eles fossem. Não são. Então, significa que esse polinômio eu consegui reduzi-lo. Reduzi-lo a 2 de grau menor. É basicamente essa a intenção. Tá? Então, o que é um polinômio não ser redutivo? Isso aqui é um exemplo. Eu consigo escrever ele como produto de polinômios que não são constantes. Quando eu não puder fazer isso, bom, aí sim eu estou numa situação em que o meu polinômio é irredutível. Então, o que é? Essa definição é meio cabulosinha, né? Mas um polinômio é irredutível se primeiro ele não for invertível e quando eu escrever ele como produto de 2, eu concluí que f é invertível, que é invertível ou o outro é invertível. Ok? Então, um dos dois tem que ser invertível. Bom, vamos então olhar 2 exemplos bons aqui. Primeiro, o polinômio x, o polinômio de grau 1, x, em k de x, em qualquer k, veja só, em qualquer corpo, hein? Em qualquer corpo, o polinômio x é irredutível. Que interessante. Em qualquer corpo, sobre qualquer corpo, o polinômio p igual a x é irredutível. Por que isso? Vamos ver como é que a gente demonstra que um polinômio é irredutível? O que você tem que fazer? Você tem que fazer essa frase aqui. Você vai supor que o polinômio seja produto de 2, que estejam em k de x. Então, suponha que existam... Opa, eu coloquei r aqui, desculpa pessoal, é k, tá? Suponha que existam 2 polinômios f e g. Podia ser r aqui desde o começo, mas vamos trabalhar com o caso mais geral, k. Suponha que existam 2 polinômios f e g, tais que o p, ou seja, o x, é o produto desses 2 polinômios. O fato de nós estarmos aliás, para começo de conversa, o fato desses 2 polinômios f e g, quando você faz o produto da x, significa que eles não são zero. Senão jamais que tinha dado x, né? Então eles não são identicamente nulos. Começa aí. Como K é anel de integridade, não é R, como K é anel de integridade, melhor ainda, como K de X é anel de integridade, então você pode, o produto de 2 polinômios, o grau do produto de 2 polinômios é a soma dos graus. Então o grau do FG é grau de F mais grau de G. Isso aqui tem que ser então o grau do polinômio de K. Se você tem um polinômio FG igual ao polinômio X, então o grau daqui tem que ser igual ao grau daqui. O grau daqui é a soma dos graus e o grau desse aqui é 1, é o polinômio X. Então, o grau de f mais o grau de g é 1. Quando é que 2 números maiores ou iguais a 0 somados dão 1? Só tem 2 possibilidades. Quando um é 0 e o outro é 1, ou quando um é 1 e o outro é 0. Então, ou o grau do f é 0 e o grau do g é 1, ou o contrário, o grau do f que é 1 e o grau do g que é 0. No primeiro caso, se o grau da f for 0, isso significa então que o f é um polinômio constante e ele não é nulo. Então, se você tem o f, então esse polinômio, como ele é constante e não identicamente nulo, então ele é, segundo a proposição que nós vimos na primeira parte, ele é invertível. Opa! Então, ok, era uma das coisas. Ah, mas e se for o outro caso? E se for o outro caso? Ah, se for o outro caso, então é o g que tem grau 0. E se for o g que tem grau 0, significa que o g é um polinômio constante não nulo. E ser um polinômio constante não nulo, então a proposição da primeira parte da aula nos diz que ele é um polinômio constante, ou melhor, perdão, desculpa, ele é um polinômio invertível. Então, de duas uma, ou acontece à esquerda ou acontece à direita. Se acontecer à esquerda, o f é invertível, se acontecer à direita, o g é invertível. Ou seja, você supôs que o polinômio x ele era igual a um produto de 2 polinômios, você chegou à conclusão de que um deles, então, teria que ser invertível. Exatamente essa definição de ser irredutível. Não consigo quebrar o polinômio x em 2 polinômios. Tá bom? Que não sejam, obviamente, polinômios constantes. Um caso muito mais interessante. Veja que o polinômio p igual a x em qualquer corpo. Agora aqui eu estou especificando. Agora sim é sobre os reais. Polinômio com coeficientes reais x² mais 1. É o polinômio de grau 2, x² mais 1, que a gente conhece mesmo, no R de x. Aquele que você trabalha no seu curso de cálculo, que você deriva e dá 2x. Esse mesmo, o do nosso cotidiano. Bom, vamos mostrar que este polinômio é irredutível. Como é que você mostra... Por que eu apaguei isso aqui, né? Sendo que eu ia usar exatamente isso. Para mostrar que um polinômio é irredutível, eu tenho que supor que ele é igual ao produto de 2. Então, suponha que existam 2 polinômios f e g com coeficientes reais, tais que x² mais 1 seja f e g. Claro que eles não são nulos também. E nós podemos, então, pensar no grau. O grau de f e g, como nós estamos no R de x, que é um anel
que é um anel de integridade, então isso aqui é a soma dos graus, é a soma de F mais a soma de G. Por outro lado, isso tem que ser igual a soma tem que ser igual ao grau desse polinômio, que é 2. Então, olha só, o grau do F mais o grau do G é 2. Como é que você faz, então, para dois números positivos, que é o grau da F e o grau da G, serem 2? Você tem, então, pensa nas possibilidades aqui, você pode ter esse 2 e esse 0 e esse 2, ou você pode ter também 1 e 1. Vamos começar analisando este caso aqui. Suponha que o grau do F e o grau do G sejam 1. Se isso acontecer, se o grau do polinômio F for 1, significa que o polinômio F ele é um polinômio de primeiro grau. Ele é um certo AX mais B em que o A e o B são reais. A mesma coisa para o G, significa que se o grau do G é 1, significa que ele é um CX mais D, em que o C e o D são números reais. É o que está escrito aí. E você, então, se você está escrevendo x² mais 1 como FG, então você vai escrever x² mais 1 como AX mais B vezes CX mais D. Desenvolve essa expressão aqui usando a distributiva ACX² mais ADX mais BCX mais BD e coloca aqui, separa os termos. Quem é o coeficiente x²? É AC, o coeficiente do x é AD mais BC, o coeficiente sozinho é o BD. Ora, quando dois polinômios são iguais, significa que cada coeficiente é igual. Então, você vai tirar daí o seguinte. Eu apaguei aqui, não precisa mais tarde o que eu já estava dizendo, mas enfim. Você vai chegar que o AC é o coeficiente do x², que é 1. Você vai chegar que o AD mais BC, ele é 0. E você vai... Porque não tem o termo x do lado de cá, né? Então, ele não pode aparecer aqui. E, por sua vez, o BD tem que ser igual a 1 também. Ok? Então, pessoal, deixa eu ver aqui qual é a melhor estratégia que nós podemos adotar. Mas aqui, eu acho que eu vou colocar o A como sendo 1 sobre C. Ok? Aliás, isso é importante. Eu esqueci de mencionar aqui. Como esses polinômios aqui eles têm grau 1, então quer dizer que os coeficientes de x eles não são nulos. Em particular, o A não é nulo e o C também não é nulo. Então, eu posso colocar o A como sendo 1 sobre C. Ok? Bom, eu não disse nada a respeito do D nem do outro, mas enfim. Nós podemos pensar então em substituir isso aqui no lugar do A como sendo 1 sobre C vezes D. Deixa eu pegar as minhas notas porque tem várias formas da gente sair daqui. Deixa eu pegar o caminho mais interessante para a gente não se bagunçar. Só para a gente não criar nenhuma confusão aqui. Primeiro, eu tenho que analisar uma outra coisa. É claro daqui, né, pessoal, que o D não é 0 também. Por que o D não é nem o B? Por quê? Porque se eles fossem 0, como é que você vai escrever 0 vezes alguma coisa dando 1? Não tem, né? Então, o D também é invertível. Então, eu vou tirar daqui mais uma coisa. Eu vou tirar aqui o B, ele é 1 sobre D. Ok? Então, nós vamos isolar aqui B como sendo 1 sobre D. Posso porque eles não são nulos. Aqui eu tinha dado não nulo porque realmente tem que ser um polinômio de grau 1. Mas aqui você pode tirar óbvio. Também dava para tirar óbvio daqui. Mas como é que... Se esse aqui fosse 0, não tinha como dar 1. Bom, enfim. E agora eu vou substituir nesta expressão. No lugar do A eu coloco 1 sobre C. No lugar do D eu vou deixar o D quietinho. No lugar do B eu vou substituir por 1 sobre D. E aqui vai ficar o C igual a 0. Então vai ficar assim, D sobre C mais C sobre D igual a 0. Você joga isso aqui para lá, isso aqui fica D sobre C igual a menos C sobre D. Você multiplica em cruz, você vai obter D² igual a menos C². Ora, quando é que um número quadrado real dá menos alguma coisa? Como é que o número que é positivo dá menos alguma coisa? Só é possível quando esse carinha for 0. Mas se o D for 0, o C também é 0. Opa! Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Absurdo. Então, se você resolver isso aí, você vai chegar à conclusão que o D e o C são 0 e isso é absurdo. Ok? Claro que é absurdo pelo que nós estávamos observando aqui. O C mesmo pode ser 0, porque senão, se isso aqui fosse 0, seria um polinômio constante? Não. Eu quero polinômio de grau 1. Então, foi um absurdo supor isso. Foi um absurdo supor esse caso. Então, não é verdade que o grau de F e o grau de G são 1. Então, lembra que eu tinha a tabela aqui? Aquele último caso você apaga, ele não vale.
Quais casos sobram? O grau da f ser 2 e o grau da g ser 0, ou o contrário. Ou o grau da f é 0 e o grau da g é 2, ou o grau da f é 2 e o grau da g é 0. No primeiro caso, você tem que o f é constante, não nula. Constante não nula é invertível. No segundo caso, você tem que o g, que é constante, grau de g que dá 0, então ele que é constante não nula. E se é constante não nula, então ele é invertível, já que nós estamos sobre um corpo que são os reais. Certo? Então você supôs que o x² mais 1 fosse um produto de dois polinômios e chegou à conclusão de que um é invertível ou o outro é invertível. Moral da história, x² mais 1 de fato é irredutível em R de x. Em R de x. Porém, toma cuidado, porque se a gente mudar o corpo, isso pode não acontecer mais. Se for, por exemplo, sobre o C de x, se for sobre o corpo dos complexos, a coisa vai mudar de figura. Se for sobre o corpo dos complexos, o polinômio x² mais 1, ele não é irredutível, ao contrário, ele é redutível. Ele pode ser reduzido em produto de 2. Aliás, quais? Os polinômios x mais i e x menos i. Você faz, mas o i, o raiz de menos 1? Exatamente. Você consegue escrever o x mais 1 como x mais i vezes x menos i. Faz a distributiva lá, vê se não vai dar exatamente x² mais 1. Ou seja, o x mais i vezes o x menos o seu, aliás, mais o seu conjugado, né? Então, pessoal, quando você tem esse polinômio x² mais 1, você acabou de perceber que você pode escrever ele como produto de dois polinômios de grau 1, ou seja, que são polinômios não invertíveis. Então, você escreveu o x² mais 1 como produto de dois polinômios não invertíveis. Opa, então não é irredutível. Ele é redutível, ele pode ser reduzido para polinômios de grau menor. Pode ser fatorado. Aliás, nos complexos, qualquer polinômio de grau maior ou igual a 2 pode ser fatorado. Todo polinômio de grau maior ou igual a 2, ele não é irredutível. Nos complexos, os únicos polinômios irredutíveis, pessoal, são os de grau 1. Isso é exercício para ser demonstrado, tá na lista de exercícios. Nos complexos, sobre os complexos, qualquer polinômio de grau 1 é invertível, mas eles são os únicos. Os constantes não podem ser, né? Então, e os de grau maior ou igual a 2, todos eles você de alguma forma conseguiria fatorar. Quem te diz isso? Teorema fundamental da álgebra que você já conhece. Bom, vamos agora então para um teorema bastante importante da nossa aula, que nos relaciona este conceito de polinômio irredutível com os ideais, finalmente. Lembrando que nós não perdemos o nosso foco, nós queremos tratar do quociente k de x sobre ideais. Vamos finalmente relacionar com ideais. Nós já sabemos, pessoal, nós vimos na primeira parte da aula o teorema 1, que nos diz que dentro do k de x só existem ideais principais. Só existem ideais gerados por algum polinômio. E olha o que está dizendo o teorema 2. Que se k for um corpo, ou seja, na situação que nós estamos vivenciando, um polinômio é irredutível se e somente se o ideal gerado por ele é primo. Entendeu onde nós chegamos? Olha só, nós relacionamos o fato do polinômio ser irredutível com uma propriedade do ideal ser ideal primo. E agora você vai olhar, por isso que teve aquelas aulas de ideal primo maximal difícil. Por isso. Por exemplo, entre tantas outras coisas que a teoria traz de vantagem. Vamos demonstrar esse teorema é importante, mas ele é um pouquinho complicadinho. Não é tão absurdo assim a ideia por trás, mas ele é longo um pouquinho. Vamos lá, vamos demonstrar. Vamos mostrar que P é irredutível se somente se o ideal gerado por ele é primo. Então vamos primeiro na volta, tá? Vou fazer a volta primeiro, depois a ida é mais comprida, vamos fazer a volta primeiro. Suponha que o ideal gerado por P é primo. O que significa mesmo o ideal primo? O que é um ideal primo mesmo? O ideal é primo se acontecer o quê? Sempre que você tiver um produto de dois elementos do anel dentro dele, você puder implicar que ou um está no ideal ou o outro está no ideal, ok? Então, um produto está no ideal se implica que um dos dois está. Isso que é ser ideal primo. Então, o fato do P ser ideal primo significa, olha, sempre que eu tiver um produto, dois carinhas ali, porque um dos carinhas está lá no ideal. Bom, nós queremos mostrar o quê? Nós queremos mostrar que o polinômio P é irredutível. Vamos lá, então, pela definição. O que significa um polinômio ser irredutível? Eu vou supor que ele é o produto de dois, f e g, em que esse f e esse g são polinômios sobre o mesmo corpo K. Agora, o fato do f vezes g ser igual a p significa que este produto pertence ao gerado por p. Ora, ele é 1 vezes p, ele é um múltiplo do p. Ou seja, o f vezes g ele pertence ao gerado por p. Claro, ele é o próprio p. Ele é o gerador, inclusive. Bom, mas se um produto de dois polinômios
pertence ao gerado por P, e o gerado por P é um ideal primo por hipótese, então significa que um desses dois carinhas tem que estar no ideal. Significa que ou F está no gerado por P, ou o G está no gerado por P. Se o F está no gerado por P, significa que o F ele é P vezes alguém, P vezes um polinômio U, em que esse U está no K de X. E a mesma coisa o G está no gerado por P, significa que ele é um P vezes algum elemento V do anel de polinômios. Ou seja, ou o F é um P vezes U, ou o G é um P vezes U. Bom, o fato do P ser um F vezes G, se você pegar aqui essa primeira expressão, você pode substituir o P por F vezes G. Então vai ficar assim, F igual a F vezes G vezes U, tá vendo? Então ó, você tem o F igual a P vezes U, ou você tem o G igual a P vezes um certo V. O fato do P ser o F vezes G, você consegue escrever então esse aqui como FGU, ou esse aqui como sendo FGU, GV. FGV, né? Fundação Getúlio Vargas. Bom, aí acontece, lembrando que isso aqui é tudo comutativo, nós estamos sobre corpos, então é tudo comutativo também, eu posso trocar F com G, G com F e tal. Bom, vontade de cortar esse F aqui, né? E pode. Essa é uma das vantagens de estar sobre anéis de integridade. Como o anel de integridade vale a lei do cancelamento, então você pode cancelar o F e fica 1 igual a GU. Mesma coisa que eu posso cancelar o G e fica 1 igual a FV. Então quer dizer que ou G vezes U dá 1, ou F vezes V dá 1. Significa o quê? Que ou o G é invertível, porque existe alguém que multiplicado por ele dá 1, ou o F é invertível. Então nós supomos que P era um produto de 2, então, e nós concluímos que um dos dois tem que ser invertível. Pronto. Então isso significa que o P é redutível. Legal, não é? Demonstração? Agora vamos para a ida. Vamos supor que o polinômio P é irredutível e vamos mostrar que o ideal gerado por ele é primo. Para mostrar que o ideal é primo, eu tenho que supor que tem dois elementos fazendo produto ali dentro e que um deles, então, tem que estar lá dentro. É isso que é ser ideal primo. Bom, então, vamos mostrar isso. Suponha que existam dois polinômios F e G no K de X cujo produto está dentro do ideal. Pronto, vamos mostrar que um deles está no ideal. O fato deles estarem no gerado por P faz com que F vezes G seja P vezes alguém do anel. P vezes Q, em que Q é um polinômio sobre o K também. Aqui seria muito bom se escrever esse F como P vezes alguém. Aqui é meio complicado partir daqui. Não é tão trivial partir daqui. Esse é o passo mais complicado da demonstração. É para isso que eu vou ter que lançar a mão de alguma gambiarrazinha aqui agora, um tanto quanto imprevisível para vocês aqui. Nós vamos inventar um ideal novo aqui dentro. Eu vou definir o ideal como sendo a soma do gerado por P com o gerado por F. Olha só, P é o que nós pegamos no começo, F é um dos dois. É um dos dois cujo produto está dentro do ideal. Vou pegar a soma de ideais. Lembra que a soma de ideais é o conjunto de todas as somas em que um está num ideal, o outro está no outro. Você já mostrou isso em outras listas de exercício, em aulas anteriores, que isso aqui de fato é um ideal, que o gerado por P está contido nele, que o gerado por F está contido nele, ou seja, o P está nele, o F está nele, enfim. Agora, o fato do K de X ser um ideal principal faz com que todos os seus ideais sejam principais. E esse é um ideal do K de X, então ele é principal. Então ele é gerado por um determinado polinômio. Existe um polinômio H no K de X que gera este ideal todo. Ou seja, o gerado por H é igual ao gerado por P mais o gerado por F. Bom, agora, então vou até escrever isso para você poder ficar mais atento no que está acontecendo. O gerado por H é o ideal, ou seja, ele é o gerado por P mais o gerado por F. É isso que nós temos aí. Ok? Agora, como o P está aqui dentro, então o P está no gerado por H. E se o P está no gerado por H, então ele é o H vezes alguém do anel de polinômios, vezes um certo U, que é um polinômio sobre K. Bom, o fato do polinômio P ser irredutível, que nós temos por hipótese, faz que sempre com que eu tenha um produto de dois elementos dando ele, é porque um desses carinhas é invertível. Ou o H é invertível ou o U é invertível. Então nós temos aqui duas hipóteses, ou o H é invertível ou o U invertível. Vamos supor uma de cada vez. Suponha que o H seja invertível. Se o H é invertível, então existe um outro polinômio H-1, que quando você faz H, H-1 dá 1.
Bom, mas o H, pessoal, é um elemento? O H é um elemento do ideal. Isso aqui é o ideal. Então, o H é um elemento do ideal. Então, isso aqui pertence ao ideal. E sempre que você pega qualquer elemento do ideal e multiplica por qualquer coisa no anel, ela está no ideal. Então, o 1 está no ideal. E se o 1 está no ideal, então quer dizer que eu posso escrever o 1 como sendo... o 1 está pertencente ao gerado por P mais o gerado por F. Ou seja, eu posso escrever o 1 como sendo P vezes um polinômio mais F vezes um polinômio. P vezes S mais F vezes T, em que SS e ST são polinômios sobre o mesmo K. E aí vamos fazer uma gambiarrazinha. Eu vou multiplicar isso aqui por G dos dois lados. Quando você multiplica por G dos dois lados, fica G vezes 1, que é G. Aqui fica GPS. E aqui fica GFT. Né? Bom, ao fazer isso, você observa então que, olha só, a primeira parte eu vou manter GPS, mais o GFT. O GF, olha só, cadê aqui em cima? O GF... ele é P vezes Q. Não é assim que nós começamos? Então, eu vou trocar esse GF por P vezes Q. Tá vendo? E olha, agora ficou uma soma em que as duas parcelas têm o P. Então, vou colocar esse P em evidência, ver sobre a GS mais QT. Não interessa o que sobrou. O que importa é que você observe que o G deu P vezes alguma coisa. Opa! O G deu P vezes alguma coisa do anel, significa que o G então é gerado pelo P? Exatamente. Significa que o G é gerado pelo P. Bom, então observem uma coisa, como é que nós começamos? Nós estávamos com um produto, de polinômios, F e G, que estavam no gerado por P, e nós acabamos de mostrar que se o H for invertível, então o G está no gerado por P. Opa, tá faltando só mostrar uma coisa, né? Que se não for, então o F que está gerado por P. Mas lembra que nós tínhamos duas hipóteses aqui, ou F é invertível ou U? Nós supomos que o H. Então, se o H ou U. Se o H for invertível, então nós concluímos que o G está no gerado. Agora, vamos para supor o outro caso. Vamos supor que o U é invertível. Se o U é invertível, vamos voltar aqui só para você poder acompanhar. Lembra? Nós tínhamos P igual a H vezes U. O H é invertível, deu esse primeiro passo. Agora, se o U for invertível? Se o U for invertível, eu vou invertê-lo mesmo. Eu vou aplicar U menos 1 dos dois lados aqui. E aí vai ficar assim, olha, U vezes U menos 1 dá 1, né? Então vai sumir, vai ficar H igual a P vezes U menos 1. Então eu vou ter que o meu H, ele é PU menos 1. Ora, isso significa que o H, ele pertence ao gerado por P, porque ele é P vezes algum polinômio neste nosso anel. O H está no gerado por P. E se o H está no gerado por P, significa que o gerado por ele, o H está no gerado por P, significa que o gerado por ele está contido no gerado por P. Ok? Só que acontece que o gerado por H é o próprio ideal. Lembra que nós começamos assim? Nós falamos que o H era o cara que gerava o ideal I? Então, o I, que é o gerado por H, está contido dentro do gerado por P. Eu coloquei o porquê para você pensar com mais calma. Por que isso aqui acontece? Dá uma olhada em toda a demonstração que nós estamos fazendo. Bom, então quer dizer o seguinte, vamos recapitular aqui toda a história. Nós já sabíamos que o ideal I, que é gerado por H, ele foi definido como sendo gerado por P mais o gerado por F. Nós já acabamos de mostrar que o ideal I, que é o gerado por H, está contido no gerado por P. Acontece que por conta do P mais F gerados estarem dentro do I, é verdade que o gerado por P está aqui dentro. Ora, o I está contido aqui e o P está contido aqui, significa que eles são o quê? Iguais. Iguais. Ok? Bom, em particular, se eles são iguais e o F está dentro do I, então veja que você concluiu que o I é gerado por P. Agora, o F está dentro do I, significa então que o F está no gerado por P. Opa! É o que eu queria. Então, nós supomos que o F vezes G estava no gerado por P e chegamos à conclusão, no primeiro caso, que o G pertencia ao gerado e nesse outro caso, em que o F pertence ao gerado. Moral da história, o ideal é primo.
né? Pegamos um produto lá dentro, mostramos que um deles está dentro, ou seja, o ideal é primo. Ufa, demonstraçãozinha complicada, né? Mas que traz uma consequência tão legal. O que nós acabamos de mostrar? Vou recapitular para vocês. Se nós estivermos em K de x em que K é um corpo, um polinômio aqui, ele é irredutível, C e somente C, o gerado por ele é ideal primo no K de x. Tá ok? Consequência. Se você tiver K um corpo, o quociente, opa, chegou onde eu queria, o quociente K de x sobre o gerado por P é um corpo, C e somente C. Só vai ser um corpo se o polinômio P for irredutível. E aí está resolvido o nosso problema. Lembra que eu perguntei para vocês, que eu falei para vocês no começo da aula, que um dos nossos objetivos, o principal objetivo dessa aula era descobrir quando é que K de x sobre um ideal do K de x era corpo? Ora, na primeira parte da aula nós mostramos que seja qual for o ideal do K de x, este ideal é gerado por um polinômio. Então já trocamos esse i por um gerado por um polinômio, porque qualquer ideal no K de x é gerado por um polinômio, já que o K de x é um anel principal. Mas agora nós estamos indo mais além. Nós estamos então já sabendo que o ideal é um gerado por alguém, analisar o gerador. E nós estamos com a resposta clara agora. Isso aqui vai ser um corpo sempre que o P for irredutível. Se o P não for redutível, então não é corpo, é C e somente C esse resultado. Olha que bacana. E a demonstração agora é fácil, é bem simplesinha, porque a gente vai montar um monte de resultados que a gente já demonstrou nas aulas anteriores e hoje. Primeiro, pelo teorema 2 desta aula, nós demonstramos que um polinômio aliás, nós acabamos de demonstrar, foi o que nós acabamos de fazer, o polinômio é irredutível, C e somente C gerado por ele é um ideal primo. Nós acabamos de fazer isso, vamos chamar isso de 1. Agora, segundo o teorema, o fato do anel, segundo o teorema 1, primeiro, o anel K de x é o anel principal. E quando você está num anel principal, nós vimos um dos teoremas da videoaula anterior, que eu não lembro mais a numeração, mas tinha 1, 2, 3 e 4 lá, eu acho que era o 2, mas enfim, é um dos teoremas da videoaula anterior sobre ideais primos e maximais, que quando o ideal é principal, e é o nosso caso aqui, um ideal é primo, C e somente C ele é maximal. Então, se o ideal aqui é primo, então ele é maximal e vice-versa. Nós sabíamos já que todo ideal maximal é primo, mas para valer a volta tem que ser principal, e é o nosso caso. Ótimo, vou chamar de 2. Por fim, nós vimos também na aula anterior, agora sim, se eu não me engano, como teorema 4, lá da videoaula anterior, que o ideal gerado por P é maximal. Um ideal é maximal, C e somente C, o quociente dele é corpo. Nós mostramos isso. I é maximal, C e somente C, A sobre I é corpo. Lembra? Quando o anel é de integridade, que é o nosso caso aqui. Então, se o ideal gerado por P é maximal, então o K de x sobre P é corpo. Agora emenda tudo, pessoal. P irredutível, C somente C é primo. Mas se é primo, C somente C é maximal. Se é maximal, então isso aqui acontece. Vai do começo até o final. P irredutível, C e somente C. K de x sobre o gerado por P é corpo. Demonstrado. Bacana, né? Muito bacana, não é? Nós demoramos... Todos esses 3 resultados foram teoremas demonstrados em aula. Esse primeiro acabamos de demonstrar. Esses outros 2 é conteúdo das aulas anteriores. Todos eles deram um pano para manga. Demonstrar esses 3 teoremas não foi nada fácil. Nenhum desses 3 foram teoremas curtos. Mas depois nós temos gastado todo um tempo demonstrando todos, acho que tem pelo menos 4 teoremas envolvidos aqui. Depois de ter gastado todo o tempo que nós temos nesses 4, 5, tem mais um resultado, nós usamos 5 teoremas aqui que nós usamos para chegar nessas coisas. Agora ficou fácil a conclusão. Então, se o K for um corpo, o quociente K de x sobre P vai ser corpo, se e somente se o P for um polinômio irredutível. Se ele não for um polinômio irredutível, ele não é corpo. Por exemplo, lembra que nós falamos agora há pouco do polinômio P igual a x, grau 1? Polinômio igual a indeterminada? Esse nós vimos que era um polinômio irredutível. Então, se eu fizer o quociente do K de x pelo x, isso vai ser um corpo.
Que mais que nós vimos agora há pouco? Nós vimos também que o polinômio x² mais 1 ele é irredutível no R de x. Então, se eu fizer o quociente R de x sobre o gerado por x² mais 1, isso vai ser um corpo também. Nós vamos olhar com mais carinho para esses dois corpos na última aula deste curso, que é a próxima. Por enquanto, só lembra dessa informação. K de x dividido pelo gerado por x, o anel quociente é sempre um corpo, seja qual for o K. Quando você estiver sobre os reais, polinômio sobre os reais, o anel de polinômio sobre os reais dividido pelo quociente com o ideal gerado por x² mais 1, isso é um corpo, já que o x² mais 1 é irredutível. Agora, lembra que nós discutimos mais cedo também que o x² mais 1 não é irredutível sobre os complexos? Então, se eu fizer o quociente sobre os complexos, sobre o anel de polinômio sobre os complexos, isso não vai ser corpo. Por que isso não vai ser corpo? Porque o x² mais 1 não é irredutível. O resultado que nós acabamos de demonstrar, o corolário que nós acabamos de demonstrar é que isso aqui vai ser corpo se e somente se o P for irredutível. Esse polinômio x² mais 1 não é irredutível sobre os complexos. Então isso aqui não é corpo, quando K for igual a C. Então vejam, R de x sobre x² mais 1 é corpo, mas C de x sobre x² mais 1, não é corpo, é somente um anel de integridade. Nem todo mundo tem inversa. Bacana, né? Bacana. Terceiro exemplo aqui, caminhando para o encerramento dessa aula. Terceiro exemplo aqui. Lembra do Z2 que nós já usamos algumas vezes, ou seja, o conjunto das classes 0 e 1, que é o binário, que nós denotamos como F2, eu falei para vocês, ou até mesmo GF2, é comum você encontrar por aí, enfim. É o corpo, isso aqui é um corpo com dois elementos. Nós vimos, pessoal, quando nós começamos a estudar anel, que Zn é corpo, C e somente C, o N é primo. Nós vimos isso. Então, o 2 é primo, então isso aqui é corpo. Mas, por exemplo, o Z4 não é corpo. O Z4 tem 4 elementos, mas não é corpo. Pois é, que triste. Não é nem mesmo anel de integridade. Bom, aí, até agora, os únicos corpos mesmo que nós conhecemos são os complexos, os reais, os racionais e os EPs, o Zn com N'. Esses são os únicos anéis finitos, aliás, os únicos corpos com finitos elementos que você conhece até agora, os EPs, onde o P é primo. São os únicos corpos que você conhece finitos até agora neste curso. Bom, e os EPs têm P elementos. Então, uma pergunta que pode ficar no ar para a gente é: será que existem corpos com quantidade de elementos que não seja prima, já que até agora eu só conheço os EPs, que são corpos? Corpos são estruturas fortes, são estruturas importantes. Será que, por exemplo, existe um corpo com 4 elementos? O Z4 não é. Mas será que existe um corpo com 4 elementos? É para isso que serve esse exemplo. Se você pegar o polinômio x² mais x mais 1, com coeficientes no F2, então fica atento. Esse polinômio, os coeficientes que estão aparecendo são todos 1, né? Mas é o 1, é esse 1 aqui, 1 bar. Então esse é um polinômio com coeficientes no F2, ele está no F2 de x. Pessoal, tem infinitos polinômios aqui dentro. Só que esse é um polinômio irredutível. Essa é uma tarefa para você verificar. Como é que você vai verificar que ele é irredutível? Pela definição. Vai supor que ele é igual a um produto de outros dois que têm coeficiente 0 e 1 somente, e vai chegar à conclusão, então, de que esse polinômio ele é irredutível, que um desses dois carinhas é invertível. Bom, conclusão, pelo corolário que nós vimos há pouco, o F2 de x sobre o gerado por x² mais x mais 1 é um corpo. Isso é um corpo. Agora, pessoal, não sei se vocês se lembram das aulas anteriores, mas se você pegar o polinômio F2 de x e quocientá-lo pelo gerado por x² mais x mais 1, isso é basicamente o conjunto dos polinômios de grau 1 em que A e B estão em F2. E como é que você opera os polinômios? Você pega dois polinômios aqui, como é que você vai operar eles?
você vai operar eles fazendo soma e multiplicação e pegando sempre o resto da divisão por esse polinômio. Nós fizemos alguns exercícios como esse. Então, se eu pegar dois polinômios de grau 1 e fazer o produto vai dar um polinômio que não tem grau 1. Como é que você faz ele ter grau 1? Você divide por esse e pega o resto. Nós fizemos isso em alguma aula anterior aí. Bom, então isso aqui, na verdade, é o conjunto dos AX mais B com AB em F2, que são operados módulo x² mais x mais 1. Ok? Bom. Ou seja, o A e o B não estão em F2. Quantas opções você tem para o A? 2. Quantas opções você tem para o B? 2. Então, quantos elementos você pode formar aqui? Você pode pôr 2 aqui, 2 aqui. O x faz parte do polinômio. Então, você pode pôr 4 elementos aqui. É o 0x mais 0, o 1x mais 0, o 0x mais 1 e o 1x mais 1. São todos os polinômios que você pode pôr aqui. Só tem esses 4. Opa, isso é corpo e tem 4 elementos. Sim. Então, portanto, existem corpos com 4 elementos. Que bacana, não? É um corpo com 4 elementos e é o primeiro que você conhece. Você não conhecia outro antes. E aí, pessoal, só para encerrar essa aula, eu vou comentar para vocês, como a gente já está no final do nosso curso, né? Estamos encaminhando para o encerramento. Eu vou contar para você uma coisa para ver se você fica com aquele gostinho de quero mais e possa buscar conhecer um pouquinho mais sobre álgebra ao terminar de fazer este curso. Se você tiver qualquer inteiro m maior ou igual a 2, você pode pensar na potência 2 elevado a m. Aqui é 4, né? Nós acabamos de fazer o caso 4. Nós fizemos o 2 ao quadrado. Existe corpo com 2 ao quadrado elementos? Tem. Mas se você trocar esse 2 por um m qualquer maior ou igual a 2, será que existe um corpo com 2 elevado a m elementos? 8 elementos, 16, 32, 64, etc? Sim. Como é que você faz? Sempre existe um polinômio irredutível de grau m em f2 de x. E quando você quocientar o f2 de x por ele, então você vai sempre ter um corpo com 2 elevado a m elementos. Sempre existe um corpo com potência de 2 elementos. Mais ainda, só existe um corpo em cada uma dessas potências, não existem 2. Bom, outra coisa... Se você trocar esse 2 por qualquer outro número primo, maior do que o 2, vai valer a mesma coisa. Sempre existe um corpo com p elevado a m elementos. E você sempre vai conseguir construir a partir dos polinômios. E é único. Só tem esse. Só tem esse corpo. Só tem esse corpo com p elevado a m elementos. Então quer dizer que para cada potência de primo, eu sempre consigo encontrar um corpo e só tem um de cada potência. Bacana, né? Mais do que isso, não existem corpos finitos, com quantidade finita de elementos de outro tipo. Então, se você buscar por um corpo com 6 elementos, 6 é 2 vezes 3, não é potência de primo. Você não vai encontrar. Não existe corpo com 6 elementos. Existe com 8. Existe com 9, porque 9 é 3 ao quadrado. Existe com 16, porque 16 é 4 ao quadrado. Mas não existe com 10, que é 2 vezes 5, que não é potência de primo. Nem primo. Isso daqui, pessoal, é parte da chamada teoria de corpos finitos. Teoria de corpos finitos é um dos ramos da álgebra abstrata, que você pode aprofundar os seus estudos no futuro. É uma área bastante interessante com um monte de aplicações, incluindo na computação, na eletrônica, nas telecomunicações, em outras engenharias. Teoria de corpos finitos é muito importante. Quando você trabalha com códigos, com criptografia, teoria de corpos finitos, sem os corpos finitos, você não consegue. O computador é programado, o computador por trás dele tem muita teoria de corpos finitos. Tem muito disso aqui que eu contei para vocês, que é consequência dessa álgebra que nós estamos estudando, tá bom? Então fiquem atentos para isso. Isso daí são coisas que você, a partir desse primeiro curso que você está fazendo, depois você pode pensar em se aprofundar caso tenha interesse. Tá bom? Então com isso nós terminamos esta aula. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.